Vamos lá então, dia 22 de novembro, seguindo na luta aqui nesse país até onde o passado é incerto. Ontem o petróleo chegou a cair mais de 5% no mercado internacional no seu pior momento e agora são 7 horas da manhã, está subindo 0,3%. O que aconteceu foi basicamente que a Arábia Saudita falou que ela estaria pronta para eventualmente cortar a produção no próximo mês para equilibrar oferta e demanda. Além disso, um novo aumento de casos de Covid que tem sido notificado na China, que é o maior importador de petróleo do mundo, poderia impactar, obviamente, nas compras e na demanda deles. Com isso, gera especulação e o mercado fica altamente volátil. A bolsa em Hong Kong caiu pelo 5º dia seguido lá na Ásia, justamente por conta desse aumento de casos de Covid que gera essa especulação, mas cortes de salários em empresas de e-commerce, como por exemplo como a JD.com, e ainda, obviamente, a especulação, a expectativa, melhor dizendo, do que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, fará com os juros no mês de dezembro. Vai subir mais 0,75%, vai subir 0,5%, quanto mais ele vai subir, porque isso impacta o mundo como um todo. Mas a bolsa de Hong Kong já no ano caiu 30% e ontem só o índice de tecnologia, hoje, né, melhor dizendo, o índice de tecnologia por lá já caiu 3%, tá? Aqui no Brasil, a projeção do Focus pela primeira vez em 10 semanas colocou uma previsão de alta da taxa de juros para o ano de 2023 por conta de tudo isso que a gente vem vivendo com as falas do presidente eleito Lula sobre a nova entrada no extrateto, quanto ele quer gastar em 200 bilhões de reais a mais fora do teto de gastos. Ontem, algumas indicações, alguns contrapesos no Congresso falando que teria que aprovar algo de 70, 80 bilhões de reais e não os 200 bilhões que ele quer gastar fora do teto de gasto, além de impor um prazo para isso, não que seja indeterminado como os petistas querem. Isso acabou trazendo um pouco mais de cautela para a Bolsa, que acabou subindo aqui no Brasil. Lembrando que a PEC tem que ser aprovada em 2 turnos nas 2 casas, com Câmara e Senado, até o dia 15 de dezembro, tá? Como disse um gestor ontem no Brasil, o Brasil tem uma enorme dificuldade de descontinuar políticas públicas que não entregam resultados. Muitas vezes me parece que realmente o Brasil parece uma eterna criança imatura que não consegue se desprender de coisas, mesmo que são altamente ineficientes. E essas ideias retrógradas econômicas de que a gente pode gastar e que não trará problemas, principalmente para os mais pobres, parece que continuam paradas no tempo, mesmo passado 30 anos. Alguns cálculos mostram que se o PT levar adiante esse plano dele for aprovado, a dívida pública brasileira bate 89% do PIB no final do governo, no final de 4 anos. Lembrando que a dívida hoje está em 77% frente ao PIB, chegou a bater 90% em 2020, depois de ter que gastar quase 1 trilhão de reais com a pandemia, e voltou para 77% já, coisa que nenhum país no mundo conseguiu voltar com a sua dívida para níveis pré-Covid, tá? Bom, enquanto isso, o Morgan Stanley rebaixou o Brasil e o UBS rebaixou a Petrobras com preço-alvo de R$ 47 para R$ 22, reduziu o preço em R$ 25 da sua perspectiva. Claro que isso pode ter muita alteração ao longo do tempo, mas enfim. E os estrangeiros, no dia que o Lula falou que o dólar pode subir, a bolsa pode cair, paciência, retiraram 1,6 bilhão de reais da Bolsa Brasileira, mas esse dinheiro, da mesma forma que vai, pode voltar se em algum momento ele flerta com a responsabilidade. Vamos ver se isso passa pela cabeça dele. Enquanto isso, na zona do euro, superávit em conta corrente, que é a diferença de valor entre os produtos exportados e importados, serviços importados e exportados e os pagamentos de juros, caiu drasticamente. Veio um superávit, ou seja, eles receberam mais do que venderam, 3,8 bi, mas no mesmo mês do ano passado tinha sido 33 bi. Por quê? Por conta dos produtos importados e exportados que passaram a ter agora um déficit, ou seja, estão recebendo menos com o que exportam do que importam, e com isso gerou um déficit de produtos, um déficit comercial, por conta dos altos preços da energia. Então, a inflação atingindo de frente a Europa e, obviamente, a conta corrente e a conta comercial por lá também. Então, uma ótima terça-feira para todo mundo.